Olá, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos estudar a lista de verificação distribuição. Vamos estudando então o primeiro item. As malas, caixetas e objetos são apoiados sobre equipamento, evitando o manuseio ao nível do piso? É tipo necessário e não aceita, não se aplica. Vamos ver a orientação do item. Observar se as malas, as caixetas e os objetos são posicionados em equipamentos, de forma a evitar a manipulação ao nível do piso. Nesse item aqui, verifica-se o cuidado com os objetos postais, seja os objetos a descoberto, seja aqueles que vêm em caixetas ou em mala. Não devem ser manuseados ao nível do piso, sempre em suporte para caixetas ou carrinho ou outro equipamento adequado. Tudo bem? Então vamos para o item 2. A conferência eletrônica do pré-alerta é realizada diariamente? Tipo necessário e aceita ou não se aplica. Vamos à orientação. Verificar se os relatórios são gerados de acordo com os prazos e procedimentos definidos no MANENC. Todos os relatórios devem ser gerados nos prazos do manual de encaminhamento. E a segunda situação, solicitar a pasta de relatórios e verificar se está atualizada e se os relatórios são emitidos diariamente. A orientação, emitir relatórios diariamente e guardar numa pasta. O avaliador vai pedir que você mostre qual é a pasta onde estão realizados os salvamentos dos relatórios diários e ele vai conferir se diariamente eles estão sendo realmente emitidos e salvos. Tranquilo? Item 3. Solicitar o endereço onde encontram-se os arquivos digitais da conferência eletrônica. Esses arquivos são feitos backups, são salvos em um servidor, em uma outra máquina. Qual é o endereço dessa máquina para comprovar se esse backup está sendo feito nesse servidor, nessa máquina? É isso que o avaliador vai esperar de você. Tudo bem? Vamos então para o item 4, já que esse item é ganho. Todos os requisitos desse item deverão ser atendidos. O não se aplica será aceito para aquelas unidades que utilizam o SRO, não possuindo a opção de pré-alerta. Então, para a validação do item, é preciso que todos os requisitos sejam atentos, não é dispensado nenhum dos itens. E unidades que utilizam SRO, é o seu caso? Se for, não se aplica, mas se não for, todas as unidades serão avaliadas nesse item. Continuando o item 3. É obedecida a proibição de dobrar os objetos, sejam objetos simples ou sejam objetos qualificados? É necessário e não aceita ou não se aplica. Vamos ver a orientação do item? Forma de avaliação. Observar visualmente os amarrados confeccionados. Todos os objetos devem ser preservados, ou seja, não podem ser dobrados, amassados. Qual é o período? Nos dias da verificação. Amostra a carga da unidade. Toda a carga da unidade vai ser verificada, se não há objetos amassados. E a margem de tolerância, não há tolerância. Imagine você um certificado, uma fotografia do cliente sendo dobrado, amassado ou vincado. Que chateação, não é mesmo? Então, não há margem de tolerância. Não é permitido que seja dobrado nenhum objeto, seja ele objeto simples ou qualificado. Muito bem, tenho certeza que esse item é ganho. Toda a informação já foi absorvida e é cumprida pelos empregados desta unidade, está certo? Então, vamos para o próximo item. 4. Ao final do processo de TD e SL, todos os envelopes estão nos respectivos escaninhos? O processo de triagem por distrito e seleção por logradouro. Após o final dessas etapas, os envelopes estão nos escaninhos ou estão sob a mesa? Todos os envelopes devem estar nos escaninhos respectivos. Tipo é necessário e não aceita ou não se aplica. Orientação do item. Considerar não conforme se houver envelopes em local diferente do estipulado. Deve ter um escaninho para cada tipo de situação. Quais são os locais estipulados? Escaninhos de SL, escaninhos de ME, escaninhos de MD, escaninhos CP, devolução, etc. Seleção por logradouros, mal encaminhados, caixa postal, devolução e MDs mal endereçados também. Cada um tem o seu escaninho respectivo. Cada objeto, então, vai se enquadrar numa dessa situação. Não tem por que o envelope ficar deixado de lado. Durante a etapa de triagem, ele vai para algum tipo de
escaninho, ou o escaninho do logrador respectivo, ou caixa postal, ou mal endereçado, ou mal encaminhado, ou devolução. Não tem por que ele ficar em espera. O processamento é imediato. Continuando então. Item 5. São indicados na LOEC, lista de objetos entregue ao carteiro, os serviços adicionais AR, MP, etc. e a quantidade de CE, remessa local, no respectivo campo. Tipo é necessário e aceita, não se aplica. Na LOEC, os serviços adicionais de aviso de recebimento em mão própria precisa ser mencionado em cada objeto. E também se há remessa local com comprovante de entrega e CED. Se houver qualquer tipo de documento dessas categorias, a quantidade deve ser mencionada na lista. Isso está sendo feito? Então vamos para a orientação. Forma de avaliação: verificar as LOECs emitidas. Período: nos dias da verificação e nos últimos 30 dias. Isso quer dizer que as listas dos últimos 30 dias serão acompanhadas, serão observadas pelo avaliador. Amostra: no mínimo 20% das LOECs dos distritos. E a margem de tolerância: uma LOEC com irregularidade. Continuando a orientação: quando é aceito, não se aplica. O não se aplica será aceito para as unidades que possuem o SRO 1, pois o sistema não possui a funcionalidade de marcar essas observações em cada objeto, permitindo apenas a informação da quantidade total no final da expedição da LOEC. Deverá ser considerado conforme quando as LOECs tiverem a informação do total de quantidade. Não se aplica somente para as unidades que utilizam SRO 1. É o seu caso? Se não for, não se aplica, será conforme ou não conforme. E nessas unidades que utilizam SRO 1, todas as listas precisam conter a quantidade de aviso de recebimento e de mão própria. Tudo bem até aí? Então, vamos prosseguir. Item 6. Na LOEC EAR, digital e convencional, constam as anotações previstas? Tipo necessário e não aceita, não se aplica. Na LOEC, durante a percorrida ou após a percorrida, se for o caso, alguma observação, precisam estar as informações do cliente. E no aviso de recebimento, sejam AR digital, sejam AR convencional. A assinatura, número do documento, órgão expedidor, o nome completo e legível do destinatário, dependendo da situação, todas essas informações devem estar registradas. E aqui o avaliador vai observar o cumprimento desse item. Vamos ver a orientação. O que deve ser verificado? Na LOEC: endereços, número da tentativa, se for a primeira, segunda ou terceira, assinaturas, nomes legíveis do destinatário ou recebedor e motivo de não entrega, se for o caso. Ele vai observar no aviso de recebimento: período, nos 30 dias de verificação, nos dias de verificação e nos últimos 30 dias. Vai verificar na LOEC, vai verificar no AR, durante o dia da verificação e nos últimos 30 dias. E a amostra qual é? De LOEC, 20% dos distritos em mais de um dia. E no AR, no mínimo 100 AR ou todos, quando a quantidade for menor que 100. Qual é a margem de tolerância para esse item? Uma LOEC com irregularidade e, no caso de aviso de recebimento, a cada 100 avisos de recebimento, aceita-se um não conforme. Caso haja menos de 100 avisos de recebimento, não há tolerância. Houve um aviso de recebimento com erro, nesse caso já é não conforme. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer na unidade, não é mesmo? Então, vamos em frente. Item 7. Nos LEM constam as anotações previstas? As listas de entrega de malote estão com as anotações previstas? É tipo necessário e aceita, não se aplica. Vamos então para a orientação do item. Devem ser verificados assinaturas, nomes legíveis e motivos de não entrega dos malotes. Amostra: 20% dos distritos em mais de um dia. Qual a margem de tolerância? Uma lista de entrega de malotes com irregularidade. Agora tem o não se aplica. Quando? Quando a unidade não for entregadora de malotes. Tudo tranquilo até aí? Então vamos para o item seguinte. Item 8. Os malotes não entregues são informados no sigma, tipo necessário e aceita, não se aplica.
Os malotes devem estar informados no Sistema Integrado de Gerenciamento de Malotes, aqueles malotes que não foram entregues. E a orientação do item diz o quê? Verificar além lista de entrega de malotes e comparar com as baixas do Sigma. Período: nos dias da verificação e nos últimos 30 dias. No dia em que o avaliador está lá, ele vai verificar e vai olhar também as listas e relatórios do Sigma dos últimos 30 dias. Qual é a amostra? 10 anotações na LEM. Qual a margem de tolerância? Muito importante, não há margem de tolerância para esse item, mas considera não se aplica em casos de unidade não entregadoras de malote. Tranquilos? Então vamos prosseguir. Item 9. A baixa de objetos no SRO é feita conforme previsto? O tipo é necessário e não aceita ou não se aplica. Orientação do item, a forma de avaliação. Verificar LOECs e comparar com as baixas no SRO. O motivo registrado na LOEC, a entrega efetuada, a tentativa efetuada, confere com a informação registrada no SRO, no Sistema de Rastreamento de Objetos, precisa conferir a informação. Período: nos dias da verificação, caso de verificação de mais de um dia, e nos últimos 30 dias. A informação tem que ter qualidade em todos os dias. Vão ser verificados, então, a amostra de 30 dias anteriores à avaliação. 10 anotações na LOEC e a margem de tolerância não há. O cliente preza pela qualidade da informação. Se foi verificado que o cliente não estava, foi ausente de primeira tentativa, essa é a informação que precisa ser registrada no SRO. Não há tolerância para esse item. Tudo bem? Ok, então vamos prosseguir. Item 10. Os avisos de recebimento, sejam convencional ou digital, são tratados e encaminhados para a centralizadora dentro do prazo? Tipo necessário e não aceita, não se aplica. Todos os avisos de recebimento, sejam ele AR digital ou convencional, precisam ser encaminhados à centralizadora, não devem ficar retidos na unidade. Isso está acontecendo? Vamos então para a orientação. A forma de avaliação: verificar a existência de aviso de recebimento parado a mais de D+1 na unidade. No caso de AR digital, verificar também se os procedimentos estão sendo realizados corretamente. Nos dias da verificação, é o período de avaliação. E a amostra: verificar todos os avisos de recebimento. Não há margem de tolerância. Os ARs não podem ficar parados a mais de D+1. Isso por conta do prazo de encaminhamento. D+1 porque de repente os avisos de recebimento voltaram à unidade depois do encaminhamento da carga do dia. Aí tudo bem, ficou para ser encaminhado no dia seguinte aquele grupo de avisos de recebimento. E nos AR digitais vão ser verificados se todos os procedimentos estão sendo verificados, se todos os campos estão devidamente preenchidos conforme as normas da empresa. Tranquilos até aí? Então vamos prosseguir. Item 11. Os objetos simples e os objetos qualificados destinados a refúgio recebem o tratamento previsto? Tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Cada tipo de objeto tem uma regra específica para ser refugado. Estão sendo cumpridas essas normas, essas regras? Vamos à orientação. Forma de avaliação: observar os procedimentos após a conferência dos objetos pela equipe gestora. A equipe gestora confere se realmente é caso de refúgio e quais os procedimentos estão sendo realizados. Isso nos dias da verificação. Qual a amostra? No mínimo 50 objetos ou todos, quando a quantidade for menor que 50. Também não há margem de tolerância. A equipe gestora verifica, os objetos estão realmente para refúgio, o avaliador vai observar o destino dado, se é o previsto no manual. No mínimo 50 objetos, ou todos se a quantidade for menor que 50. Tranquilo? Vamos prosseguir. Item 12. Os carteiros lançam todos os campos no SGDO, Sistema de Gerenciamento do Desempenho Operacional, previstos para o distrito, e o gerente ou supervisor operacional faz as correções quando necessárias? Tipo é necessário e aceita ou não se aplica. Todos os campos do SGDO devem ser preenchidos corretamente pelo carteiro.
e em caso de algum erro, o supervisor ou o gerente deve fazer a devida correção. Orientação. Considerar não conforme se pelo menos um carteiro deixar de cumprir o previsto, ou se o gerente e o SO não fizer as correções. Forma de avaliação. Comparar a quantidade de qualificados lançados no SGDO com o relatório estatística por distrito do SRO. A quantidade de objetos lançados no SGDO deve ser a mesma do SRO. Se em algum dos distritos houver menos objetos no SGDO em relação ao relatório, deve-se verificar se algum objeto na LOEC foi lançado erroneamente e baixado como erro de lançamento. É a forma de verificar o porquê da divergência. Caso haja mais objetos no SGDO, verificar LOEC e LEM, a lista de entrega de malotes do distrito, para ver se a diferença refere-se aos malotes STE de remessa local. Para as unidades com menos de 3 distritos, o item deverá ser considerado não se aplica. Período nos dias da verificação e nos últimos 30 dias. Esse item só será verificado nas unidades com 3 distritos ou mais, ok? Amostra mais de um dia aleatoriamente. Vamos escolher alguns dias, não na sequência. E a margem de tolerância, SGDO inoperante nos dias da verificação, desde que formalmente comprovado. Só há tolerância se no dia da avaliação o SGDO estiver inoperante e houver um registro formal, a abertura de uma interação informando do não funcionamento do sistema. Tudo bem até aí? Então vamos encerrar por hoje o nosso encontro e até a nossa próxima aula.